Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar da nossa lição de adulto, Escola Bíblica Dominical. Hoje é a nossa quinta lição, falando sobre a questão do casamento. Nossa revista desse segundo trimestre está falando sobre os valores do reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Tema muito importante, o ensinamento do nosso mestre, ensinamentos muito relevantes e que tem muito a nos ensinar nessa nossa geração, nos dias atuais em que vivemos, nessa sociedade tão conturbada, um mundo transtornado, tantas coisas fora do lugar, mas a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não se equivoca, ela não erra, ela não se contradiz. E hoje nós vamos falar a respeito do casamento. Tantos casamentos dentro da igreja sendo desfeitos, as pessoas já estão casando pensando em se separar. Infelizmente, essa é uma realidade que estamos vivendo, mas a palavra de Deus, novamente, não volta atrás, ela não erra, ela não se contradiz. E o Senhor Jesus Cristo, ali no Sermão do Monte, ele também falou, ensinou, abordou a respeito do casamento. Então surge a pergunta: será que o casamento é para sempre? Será que o casamento é importante ainda nos dias atuais? A palavra de Deus continua afirmando que sim. Deus formou o homem e a mulher, uma só carne, ambos serão uma só carne, lá registrado em Gênesis, e continua sim valendo para os nossos dias também, porque Deus não estava equivocado quando ele criou o homem e criou a mulher e disse que seria ambos uma só carne. Vamos discorrer nesta lição, trazer o nosso subsídio, nosso resumo sobre a questão do casamento. Instituição criada por nosso Pai Eterno, pelo nosso Deus, e que continua indissolúvel. O propósito de Deus é que o casamento permaneça para sempre, né? Então, nessa nossa quinta lição, nós vamos falar a respeito disso. O nosso texto áureo está registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 19, versículo 6, quando o Senhor Jesus diz assim: assim não sois mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A nossa verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, perpétuo. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena a respeito da questão do adultério. O nosso texto bíblico em classe está lá no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 5, versículo 27 ao 32, quando Jesus fala a respeito da questão do adultério, das traições, do que está registrado lá em Deuteronômio e do que o Senhor diz a respeito do casamento. Você lê, releia para a gente aprender mais com a palavra de Deus. O casamento é algo muito sério e infelizmente muitos em nossos dias dentro das igrejas não tem dado mais importância à questão da instituição do casamento, mas como diz a palavra de Deus, o casamento é indissolúvel, o casamento é perpétuo. O Senhor Jesus veio falar a respeito disso e vamos discorrer na nossa lição. Então, nós vamos apresentar a questão da condenação do adultério,
mostrar que o que rege o coração do homem regerá também o seu corpo e afirmar a indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel, tá bom? Vamos aprender com a palavra de Deus. Na nossa introdução, o comentarista, o pastor Osiel Gomes, ele começa pontuando assim: no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo evidencia a justiça e o caráter dos discípulos. Quando o Senhor Jesus diz que o caráter dos discípulos de Cristo deve exceder a dos fariseus, a dos escribas, né? E a preservação do casamento foi muito bem destacada pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, ali falando ali sobre o decálogo, os 10 mandamentos: não adulterarás. A intenção de Jesus é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado por Deus, registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Jesus expressa que tudo começa no coração do homem. As intenções, os desejos, tudo começa na intenção, no coração, na intenção do coração do homem, né? Então precisamos nos atentar a isso. Os que realmente são dominados pelos valores e os ensinamentos de Cristo procuram em tudo a preservação da pureza do seu corpo, da sua alma, da sua vida conjugal, o verdadeiro e do verdadeiro lar cristão. Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade de hoje, a sociedade degenerada no qual estamos vivendo. Mas a palavra de Deus, ela não é relativa, ela é completa, ela é a verdade absoluta, né? Então precisamos aprender muito com o que Jesus nos ensinou nesse Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Capítulo 5, 6 e 7, Jesus tem muitas coisas a nos ensinar. A condenação do adultério, né? O nosso primeiro tópico dessa nossa lição. A definição do termo adultério, que é uma palavra do grego, quer dizer cometer adultério, ser um adúltero, ter relações ilícitas com uma mulher de outro homem, ou vice-versa, permitir o adultério, ser devassa. Palavras que dão o sentido aqui do termo adultério. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual em que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. Uma mulher casada tem relação com outro homem que não seja o seu esposo, seja esse outro homem casado ou solteiro, não é o seu esposo, constitui-se em adultério. Jesus jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais, né? Jamais se deve pensar nisto, que as ordens, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, abordada ali também por Moisés, ali no Antigo Testamento, fossem pesados demais, porque Deus lá em Gênesis, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, fazer-lhe-ei uma adjuntora, alguém que esteja do seu lado. E Deus não fez Adão sozinho. Deus fez uma mulher para ser sua companheira, para ser sua ajudadora, para estar do seu lado, lhe ajudando, sendo uma só carne, um só pensamento, uma família. Vale pontuar que Deus não fez Adão e Adão, Eva e Eva. Deus fez homem e mulher. Então precisamos nos atentar para isto. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei registrada lá em Deuteronômio, o que se colinava, o que se pretendia era preservar o casamento
e a fidelidade conjugal, à família. O mandamento, não adulterarás, trata-se de um dique, de uma observância que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade, o casamento, a instituição sagrada que Deus constituiu e que forma, que dá equilíbrio à sociedade. Infelizmente, o mundo está de cabeça para baixo, tudo fora do controle, mas a palavra de Deus, ela não erra novamente. Não se equivoca, não se contradiz. O mundo é que tenta distorcer o que a palavra de Deus diz, mas a palavra do Pai não se contradiz. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração do homem. Começa com um olhar cobiçoso, pensamentos impuros, que acaba levando à prática sexual ilícita. É bom lembrarmos de Davi. Davi subiu ali no terraço do palácio, começou a olhar, era para Davi estar na guerra, com seu exército. Davi subiu ali no terraço, começou a olhar Jerusalém, de repente ele vê uma moça, uma mulher bonita, se banhando. Davi não conseguiu tirar o olho daquela mulher. Em seu coração começou os desejos cobiçosos tomar conta de si. Davi não resistiu, mandou chamar aquela mulher. E o resultado foi Davi adulterar com aquela mulher, tramar um assassinato do esposo daquela mulher, e a justiça de Deus visitou Davi. Então Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que tudo que plantamos, tudo que o homem planta, ele colhe. Então precisamos ter cuidado, né? Começa com um olhar, o olhar. Depois daí vem os pensamentos impuros e que acaba levando à prática sexual fora do casamento, provocando tragédias no seio da família. O posicionamento de Jesus vai além de tudo que no Antigo Testamento era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Jesus vai ao cerne da questão, à origem da questão, e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosos para uma mulher e, sem motivo, conceder a carta de divórcio à sua esposa. O homem no Antigo Testamento, se ele olhasse para uma moça, uma mulher, e a desejasse, ele ia lá, se desfazia da sua esposa, dava uma carta de divórcio, repudiava e tomava aquela mulher. Jesus vem condenar essa prática. Não é assim que as coisas funcionam. No sermão, o Senhor Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros que levam ao adultério, tanto fora como dentro do casamento. É dessa forma que se consegue manter a pureza em nível sexual, moral e social. Perante Deus, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Jesus vai dizer que se no coração desejou aquela mulher, ou a mulher desejou o homem, este já cometeu adultério com ela. Em seu coração já adulterou. No Antigo Testamento, a lei dizia que se o homem ou a mulher fosse pego ali no ato, praticando a relação sexual, aí sim era constituído o adultério. Mas Jesus vai além, dizer que se no coração desejar, já o cometeu. Então, a graça vem nos trazer muito mais responsabilidade. Por isso precisamos
manter os nossos pensamentos cativos à vontade de Deus. O adultério sempre é e sempre será prejudicial para a estrutura da família. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas terríveis, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. É importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos que levam a pessoa a pecar contra Deus, pecar contra o seu cônjuge. Precisamos nos mantermos puros, nossos pensamentos puros, cativos à vontade de Deus. Os prejuízos espirituais ainda são maiores ainda. Quantos estão mortos espiritualmente porque não conseguiram resistir às investidas, os desejos, as tentações e estão mortos espiritualmente dentro das igrejas e não procuram ajuda, não têm mais forças para se livrar da situação, mas a palavra de Deus continua nos dizendo que ainda há esperança para aqueles que confessam e deixam. Procure seu pastor, seu líder, procure alguém que você tenha confiança, alguém, um homem, uma mulher de Deus, que possa te ajudar nessa questão que Jesus cura. Ainda que esteja o ambiente, a situação esteja desastrosa, mas ainda há esperança para aqueles que confessam e deixam. Que Deus tenha misericórdia da sua e da minha vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com o seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que tendo a mente de Cristo, só deve pensar em coisas boas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras, além de ser pecado e ferir a santidade do nosso Deus. O que rege o coração, este rege o corpo. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja origem, a fonte, o cerne é o coração do homem e da mulher. Do termo hebraico, o coração fala do homem interior, da mente, da vontade, da alma, da inteligência, do lugar dos desejos e das emoções e paixões. Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que está lá fora que entra, mas o que está no coração que sai para fora. O que está dentro do homem é que o contamina. Meu Deus do céu! O coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra do nosso Deus. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. É sabido por todos os homens, que o homem é o que ele pensa ou sente. O homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. O homem colherá aquilo que semear. Gálatas, novamente, capítulo 6, versículo 7. Ninguém zomba de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que plantamos, colhemos. O que semeia o pensamento de cobiça, desejando outra mulher, outro homem, não vai demorar para que se concretize isso na prática. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado, é atraído pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias concupiscências, o qual dará luz ao pecado e, sendo este consumado, traz a morte física, espiritual, traz a morte espiritual.
Jesus falou que aquilo que rege, que está no cerne do coração, se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio dos seus atos. Aquilo que está no coração do homem é aquilo que ele vai externar em seus atos. Não tem como desassociar disto. Se os atos, se os pensamentos são bons, são puros, coisas boas, coisas puras, fluirá dele. Mas se o pensamento é impuro, os desejos são pecaminosos, coisas terríveis aparecerá. São os frutos de uma mente cativa a Cristo ou não. Ninguém está isento das tentações, como temos falado nas lições anteriores. O ato de ser tentado não quer dizer que é pecado. Ser tentado todos nós somos, de uma maneira ou de outra, em maior intensidade ou em menos intensidade. Ser tentado não quer dizer que estamos pecando. O pecado vem a partir de ceder a esta tentação. Ceder é que gera o pecado. Ninguém está isento das tentações, mas é preciso investir-se no novo homem interior produzido por Cristo para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do nosso corpo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Levar nossos pensamentos cativos ao Senhor. Só assim, irmãos, quando levamos nossos desejos, nossos pensamentos, nossas vontades ao senhorio de Cristo e pedir, rogar que Ele reja, que Ele conduza a nossa vida, que Ele tire de nós aquilo que não glorifica o Seu nome, que Ele extirpe de nós aquilo que traz tristeza ao seu coração. Como está lá em Provérbios, capítulo 3, o princípio do saber, da sabedoria, é temer a Deus, ser obediente a Deus e nos afastarmos do mal, dos pensamentos maus, de atitudes más, pensamentos impuros. Porque uma vez consumado, desejado, consumado, planejado, as consequências são terríveis, muito terríveis. Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira para fora, para longe de ti, que está lá registrado em Mateus capítulo 5, versículo 29, Jesus não tinha a intenção de incitar alguém a praticar, obviamente, a mutilação do seu corpo. Jesus está usando aqui um termo metafórico. A ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito para que não seja instrumento do pecado. A ênfase é essa. Jesus não está pedindo para a pessoa arrancar seu olho fora, se mutilar. É tirar os desejos, a raiz que está no coração, que está provocando tal ação. Jesus não está falando em cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria a pena. Você arrancar um membro do seu corpo se a origem do mal está dentro do coração. O mal continuaria ali dentro da pessoa. A pessoa estaria mutilada, mas a origem do mal não seria arrancada. O mal é arrancado quando nos submetemos ao senhorio de Cristo, né? Quando nos submetemos à vontade do Senhor. O casamento, na perspectiva bíblica, é o mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e a mulher entrem em uma aliança a fim de constituir uma união única e mais perfeita intimidade. O casamento é uma aliança indissolúvel. Se observarmos lá em Josué, capítulo 9, o povo havia entrado ali na Terra Prometida, estava conquistando, já havia passado por Jericó, conquistado Jericó, e a região ali, a cidade dos Gibeonitas, seria o próximo alvo dos hebreus. Os líderes daquele povo, os Gibeonitas, se vestiram de pano sujo,
se fingiram ser um povo que vinha de longe, trouxeram pães mofados, se fingiram de pessoas simples, de pessoas humildes, porque temeram a investida dos hebreus. Chegaram ali, fizeram sua trama, enganaram a Josué e aos líderes ali, e Josué acabou fazendo uma aliança com aquele povo. Observe a questão da aliança. Josué acabou fazendo uma aliança com aquele povo ali diante de Deus. Logo depois que Josué descobriu que aqueles homens eram os gibeonitas, líderes ali do povo que eles iriam investir, foram enganados. Mas a aliança já havia sido estabelecida diante de Deus. Assim é o casamento. O que aconteceu? O povo hebreu não pôde mais invadir e destruir os gibeonitas. Eles foram, obviamente, colocados ali como servos, cortadores de lenhas, tal, que trabalhou para o povo hebreu. Mas a aliança foi estabelecida ali na presença de Deus e não podia mais ser dissolvida, desfeita. Mais de 300 anos depois, lá no período do rei Saul, quando Saul invadiu ali os gibeonitas, matando muitos, Deus trouxe juízo sobre Israel, sobre o povo hebreu, por causa da quebra dessa aliança 300 anos depois. Porque uma aliança é para sempre. Da mesma forma, é na questão do casamento. Um casamento é para sempre. Quando você está ali perante o juiz, perante o seu pastor, perante o líder espiritual, o casamento é abençoado ali na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é muito sério. Não é casou aqui, se não deu certo, eu separo. Não é assim que a palavra de Deus rege, que a palavra de Deus diz. Então precisamos ter cuidado com isso. A aliança é para sempre. A aliança é para sempre. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados. O Senhor Jesus Cristo vem pontuar isso. Deus deu a ordem, não adulterarás, não adulterarás. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Jesus quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Olha como o casamento é sagrado. Como o casamento é sagrado. O casamento é sagrado. Um casal que vive a vida dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses na vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como disse bem o apóstolo Pedro, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados em intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala da relação sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno, santo e puro, para ser desfrutado entre o esposo e a esposa, entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, dentro do casamento, dentro dos padrões estabelecido por Deus. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o ato do sexo como fazem aqueles que não têm a mente de Cristo, os ímpios, sem amor, sem respeito, sem carinho, simplesmente satisfazendo seus desejos obscenos, à lascívia e desagradando a Deus. O casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus
e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Jesus destacou as ideias ou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. Marcos capítulo 10, versículo 9. Nesse tempo que Jesus nesse tempo aqui que Jesus proferiu a questão do Sermão do Monte, existia duas correntes de ideias, de pensamentos, de rabínicas, um chamado Shammai e o outro Hillel, e eles tinham ideias diferentes, né? As correntes, os ideais de Shammai dizia que a questão da impureza e do aspecto mosaico só falava que a questão que o divórcio poderia acontecer simplesmente se fosse registrado, confirmada a questão da impureza, da traição, do adultério. A partir daí sim poderia ser oficializado o término do casamento. Já a corrente rabínica, a escola rabínica de Hillel, já dizia que o homem poderia repudiar sua mulher, deixar sua mulher por qualquer coisa. Se a mulher falasse algo que o homem não gostasse, ele poderia repudiar sua mulher, deixar sua esposa. Então, existiam essas correntes, essas escolas que tentavam explicar de uma forma ou de outra a questão das suas razões em relação ao casamento, mas o padrão do cristão é a Bíblia Sagrada, é o que Deus estabeleceu: não adulterarás, não cobiçarás a mulher, o homem do teu próximo. O casamento é com um homem e uma mulher. Para o Senhor Jesus Cristo, o casamento é uma união indissolúvel. E por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitiu o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Como servo de Deus, precisamos dizer que a comunidade dos salvos, que quer viver o perdão do reino de Deus, o padrão do reino de Deus, com as suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritual, segundo o padrão divino registrado lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 23 a 24, quando Deus diz: serão ambos uma só carne. Uma só carne. Né? Deus, a sua palavra, a palavra de Deus nos ensina que o casamento é para sempre. Mas a sua construção depende de uma vivência com Deus, em um relacionamento marcado pelo amor, frente aos problemas que possam surgir, pois todo casamento tem problema. Não existe um casamento sem um problema, sem uma discussão, sem um desentendimento. Porque são duas pessoas diferentes, dois pensamentos diferentes, vivendo sob o mesmo teto, uma vida inteira. Mas a questão do respeito, do amor, da compreensão, do perdão, tem que existir, porque são pensamentos, são dois pensamentos, duas cabeças diferentes que se juntaram para traçar uma caminhada. Por isso é importante termos a mente de Cristo e termos o Espírito Santo no seio da família, nos conduzindo, nos orientando. Precisamos buscar sabedoria divina para que se voltemos a termos uma harmonia, que a harmonia e a presença do Espírito Santo esteja em nosso casamento, em nossa família. O casamento é monossomático, uma só carne. Não é se casar, não deu certo, eu me separo. Não é casar pensando já nisto. Como diz a palavra de Deus, uma só carne. O casamento é monogâmico.
um homem e uma mulher. Não é um homem e várias mulheres, é uma mulher e vários homens. O casamento que Deus estabeleceu é heterossexual, macho e fêmea. Deus não fez Adão e Adão, Deus não fez Eva e Eva. Adão e Eva, homem e mulher. E o casamento é indissolúvel, é para sempre. Moisés deu a carta de divórcio porque os homens estavam deixando suas mulheres por qualquer coisa. Se observarmos ali com o encontro de Jesus, registrado ali no Evangelho escrito por João, capítulo 4, Jesus encontra com aquela mulher samaritana. Aquela mulher já havia tido 5 maridos. 5 maridos. O marido dava a carta de divórcio, ela poderia casar com outro. Não poderia voltar a ter relação com aquele que havia lhe deixado. Aquela mulher possivelmente havia se casado com 4 destes e havia recebido a carta de divórcio. Possivelmente o que subentende-se ali naquela história é que o 5º não lhe dera a carta de divórcio, ela havia sido repudiada. Por isso que Jesus disse que o homem que ela estava não era dela, porque ela ainda estava presa ao seu marido anterior, porque ela havia sido repudiada, não havia recebido a carta de divórcio. E Jesus vem falar que o casamento é uma instituição estabelecida por Deus para durar para sempre. Amém? Então esse é o resumo dessa nossa lição. Nos ensinar muita coisa a respeito do casamento. O casamento é bênção de Deus na nossa vida. Não devemos olhar para o mundo como o mundo vê as coisas hoje. O mundo não é o padrão que temos que nos espelhar, o modelo que temos que nos espelhar. Temos que nos espelhar na palavra de Deus, na palavra do nosso Senhor, como Jesus Cristo nos ensinou, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde, que o Espírito Santo habite no seio da nossa família e nos ajude a sermos mais compreensivos, amorosos, respeitosos e cuidar daquele ou daquela que o Senhor deu para nós cuidarmos, a nossa outra metade. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.